Bem, bom dia mais uma vez, colegas. Ahm, Vamos dar início à segunda sessão deste encontro de disseminação de práticas relativamente às aprendizagens essenciais. Neste momento já temos connosco o formador Dr. Neil Mason, bem conhecido de alguns colegas da Associação Portuguesa de Professores de Inglês, porque é nosso formador, tem marcado presença nos nossos vários eventos e colaborado com a API já há alguns anos. O Neil é galês, não escocês, mas já está em Portugal há muitos anos. Ele tem um interesse especial, a sua área de interesse especial é sobre mentoring and coaching. Aliás, terá uma formação nova para a API muito em breve. Isto é uma notícia de última hora. E, Hot off the press. sim, e ele hoje vai partilhar aqui algumas ideias sobre como nós, professores, podemos tirar o melhor partido do PASEL, do perfil do aluno à saída do ensino obrigatório, na nossa prática letiva. Portanto, bem-vindo, Neil, muito obrigada em nome da API e da APA. Obrigado. Passo da palavra. É a primeira vez que eu faço, acho que é a primeira vez que eu faço uma intervenção na API em português, geralmente em inglês. É verdade. Good morning all my happy API friends, e também para os colegas da APA. Guten Morgen. Espero que estejam todos muito bem. Atrás de mim conseguem ver aqui uma pergunta. E eu vou pedir muito rapidamente que me respondem no chat com uma ou duas palavras, uma coisa muito, não escrevam parágrafos, por favor, escrevam uma coisa muito breve. O que é algo que traz alegria? The sun, music, a filha, the beach and the sun. É verdade, tivemos tantos daughters, family, café da manhã, the world, muito bem, smiles. Filhos, coffee. I have my coffee. Muito bem. É só para lembrar que neste tempo que estamos a sofrer, ainda com tanta coisa, ainda podemos ser gratos por alguma coisa, não é? Por mais simples que seja. Olha, agora que eu vi hugs, pois... Quando é que voltarão os abraços? Vamos ver. Obrigado por terem respondido aí e ter passado um momento de pensar em algo agradável e partilhar connosco hoje de manhã. Eu vou colocar aqui, pronto, os slides. Ok, que vão aparecer assim atrás de mim. Eu, apesar deste primeiro momento de pensar em algo alegre, algo feliz, eu agora vou passar ao contrário e vou fazer uma contemplação em algo menos feliz, algo triste, né? Quer dizer, triste para alguns e feliz para outros. Eu não sei se terão pensado nesta ideia, mas os alunos que entram agora no ensino obrigatório, né, os pequenitos de quantos anos têm? 5 anos, 6 anos, a entrar no ensino, estes alunos ainda serão vivos no século XXII. O resto de nós, a notícia não é tão boa, nós não sobrevivemos o resto deste século, portanto para nós esta é a última paragem no nosso comboio. Muitos de nós iniciamos as nossas carreiras no século passado e agora vamos para daqui uns bons anos, mas pensar que alguns dos vossos filhos, em alguns casos netos, ainda serão vivos no século XXII. E o que é que será a vida do século XXII? O que é que será a escola do século XXII?
A pergunta que surgiu na sessão anterior, que um colega fez a pergunta, será que a escola de hoje prepara de facto os alunos para o futuro? Deixa-me só colocar aqui o meu timer, que eu tenho aqui um timer para não me esticar. Ok. E portanto, será que a escola de facto prepara as pessoas para o futuro, para um futuro tão, em nossas cabeças tão longe, depois da nossa morte, não é? Mas o facto que nós não podemos evitar as mudanças, nós não podemos evitar o futuro. E eu quero mostrar aqui uma citação daquilo que eu vou partilhar hoje, uma citação de Samuel Johnson, presidente dos Estados Unidos, já dos Estados Unidos no século XVIII, século XIX. As pessoas devem ser lembradas com mais frequência que precisam ser instruídas. Isto eu estou a trazer para pensar, aquilo que eu tenho para vos trazer hoje. Não são novidades, não são grandes iluminações assim novas, são ideias que já são conhecidas, já são estudadas. Muitos de vocês terão lido o perfil do aluno dos alunos a saída da escolaridade obrigatória, portanto estão familiarizados com o documento. E, portanto, eu só trago aqui algumas lembranças, trago algumas coisas. Aliás, eu gosto muito de ouvir o professor Rui Trindade a falar, porque também traz recordações e lembranças e lembrar alguma coisa ou outra que tenha esquecido das minhas leituras das obras dele e da professora Ariana e as aulas. E é bom. Temos, embora alguns conceitos não são familiares, é bom refletir de novo nestes conceitos, é bom revisitar, é bom não ter aquela atitude que muitas vezes os nossos alunos dizem, não é? Já demos isto no ano passado, principalmente quando estamos a falar de gramática. A questão é, já demos isto no ano passado, mas ainda não foi internalizado, ainda não é bem aprendida e às vezes é preciso ter relembrar. Portanto, essa citação de Samuel L. Johnson, que é aí pertinente. O professor Rui Trindade fala de Gaudí, trago aqui uma imagem do Dalí, também da mesma zona que o Gaudí, que fala sobre esta ideia de tempo, esta ideia de temporalidade, esta ideia de futuro, esta ideia do que é, pronto, a mistura de tempos e nós... Penso no nosso lugar na história também, no nosso presente. E nós não entendemos o nosso presente se não entendemos também, compreendemos o nosso passado. Se nós vemos o desenvolver da educação em Portugal desde o seu início no século XVIII até os dias de hoje e vemos um percurso que foi conquistado ao longo de alguns séculos, e não só aqui, mas também em toda a Europa, não é? Com alguns anos de retrocesso, mais de uns 40 anos, grande avanço que têm feito o ensino em Portugal e não me engano quando também reflito que o facto que o corpo docente que temos neste momento é o mais bem qualificado de sempre. E, portanto, aí a minha pergunta sobre o interlocutor qualificado, não é? O que é um interlocutor qualificado? É que somos... ou temos que ser nós que conhecemos a nossa área, conhecemos os nossos conteúdos e, portanto, de que forma é que nós podemos passar e interagir com os nossos estudantes. Portanto, nos primeiros minutos de falar sobre esta ideia de tempo e de futuro, principalmente pensar no futuro, o futuro é inevitável, não temos controle sobre o futuro. Depois eu vou salientar algumas considerações do perfil do aluno, portanto eu não vou falar sobre tudo. Aliás, o professor Rui Trindade também mostrou algumas coisas, vou relembrar algumas das coisas que o professor também passou do perfil do aluno. Poderão rever o documento
mais tarde também a analisar as coisas que eu estou aqui a falar. E também gostava de, no final, contemplar brevemente uma frase do professor António Novoa, quando ele diz que nada substitui o professor. E, portanto, vou desbruçar um pouco sobre esta citação do professor António Novoa. Portanto, em termos do futuro, eu tenho aqui, os chats vão bombando e passam por cima do meu perfil. Ok. Não sei se são adeptos a esta série, quem é adepto, Live Long and Prosper. Esta série é uma série que eu cresci, isso começou nos anos 60 e então desde que me lembro, estou a ver alguém a dizer que é adepto, desde que me lembro cresço com estas ideias, com este mundo utópico de que é o caminho das estrelas, não é? Os conflitos entre as várias raças de vários planetas, as guerras interestelas e tal. Mas o que eu foco aqui muito é na ideia das invenções, aquelas coisas que Star Trek tinha que eram completamente fantasiadas, mas que agora em muitos casos são realidades. Há um vídeo de como o Will Shatner, que é o Captain Kirk na série, como o Will Shatner mudou o mundo. E a ideia é que há um conjunto de invenções que nós vemos nesta série, nomeadamente o comunicador, o intercomunicador que eles tinham, que era uma coisa que abria, que se falava. Se nós vemos muitas vezes agora na televisão, vemos as pessoas nos filmes dos anos 90 e de há 10 anos atrás, que ainda têm assim o telemóvel com a tampa que abre. O primeiro telemóvel sem fios que tinha esta tampa de abrir, este formato, foi especificamente inspirado pela série de Caminho das Estrelas. Foi um engenheiro de Motorola que era adepto da série e, portanto, o conceito que ele tinha na sua mente era deste dispositivo de comunicador com este formato. Nós podemos ver na série outras coisas. Há uma curiosidade que as portas de abrir eram duas pessoas que andavam ali atrás e puxavam as portas quando alguém entrava na ponte da nave espacial e fazia aquele som para abrir e fechar, e eles receberam muitas cartas a perguntar às pessoas onde é que eles tinham arranjado aquelas portas automáticas. E pouco tempo depois começaram a aparecer portas automáticas nos centros comerciais, nos continentes. Aliás, continente não havia nessa altura, mas na minha terra havia o Carrefour e, portanto, quando a gente se aproximava às portas, abriam e fechavam, porque viram uma ideia numa série e esta ideia provocou uma ideia de criar este dispositivo. E uma das invenções também que esta série fala é daquela coisa, né, que o médico fazia ali a leitura do corpo das pessoas sem fazer intervenções invasivas, conseguia fazer um diagnóstico da doença das pessoas. E alguns médicos, que agora são médicos, cientistas, que inspirados na série pensaram que esta ideia era brilhante e foi daí que partiu as ideias dos MRIs. Portanto, as ressonâncias magnéticas, que é uma ferramenta de diagnóstica não invasiva. E, portanto, nós podemos ver ali a relevância aqui que eu menciono isto é que o futuro está cheio de invenções que vêm de fantasias e de sonhos do presente. Coisas que não são reais. Por vezes as pessoas pensam que estas séries não têm utilidade ou que são simplesmente histórias fantásticas, mas há um projeto que eu conheço na Universidade do Porto, que é de utopias, que é dirigido pela professora Fátima Vieira, que visa colocar projetos de utopia no terceiro ciclo principalmente, pode ser no segundo ciclo também, mas no terceiro, a partir do terceiro ciclo, para que antes das pessoas seguirem por uma profissão ou outra, terem alguma ideia de resolução de problemas que ainda não existem num contexto de um acontecimento futuro.
As contingências atuais do Covid também vêm muito dessa ideia de imaginar uma situação de desastre no futuro e quais serão as medidas que irão tomar nesta situação de desastre. Mas o tempo, o futuro, o presente, é uma luta constante entre a dor da mudança, a necessidade da mudança e o facto que o futuro vai avançando, quer que nós queremos, quer não. E as coisas são diferentes. E as coisas que frequentemente somos resistentes vamos ser obrigados, de certa forma, a utilizar. Ainda ouço falar das tecnologias de informação como novas tecnologias. E eu tenho feito essa pergunta ultimamente às pessoas que têm alguma dificuldade e não são muito dado às novas tecnologias, e eu pergunto, mas novas? Por maior parte de nós, que somos professores desde os anos 90 e alguns mais, estamos a utilizar essas tecnologias já há 30 anos. Portanto, geralmente eu gosto de falar de tecnologias de informação e não os nomear como novas tecnologias. Há novas ferramentas. Esta ferramenta Zoom é relativamente nova, mas lembro-me muitos anos atrás, no início quase há 20 anos atrás, estava a fazer um curso à distância na Inglaterra e era por Skype que nós utilizávamos estas formas síncronas de comunicação, nesta altura, que eram novas e com pessoas de vários pontos do globo, pessoas no Japão, pessoas em Colômbia, pessoas na Grã-Bretanha, em Portugal, já nessa altura. Portanto, se são novas, já são mais adolescentes do que propriamente tecnologias criança. Mas também estou consciente também de um outro fator, uma outra série de ficção científica, série e filmes de ficção científica que eu gosto imenso, que são as séries do Exterminador Implacável, não é? O Arnold Schwarzenegger, I'll be back, hasta la vista baby, algumas frases do cinema que entraram no nosso falar frequentemente. E o quadro mais negativo que eles mostram da tecnologia, o facto que o ser humano entrega a sua vida às tecnologias e depois as tecnologias acabam por dominar o ser humano e não ser o ser humano que domina as suas ferramentas. E esta é outra das tensões que existe entre o optimismo daquilo que pode ser o futuro e o medo e o receio também daquilo que estamos a entregar e perdemos o controle e até que ponto é que algumas coisas são benéficas. Portanto, compreendo perfeitamente este puxar para ambos os lados e penso que é sentido por todos. E numa situação de crise, uma situação de pandemia, é natural que estas angústias, estes pensamentos mais negativos vêm a ele. E a nossa tendência como seres humanos é procurar alguém para lançar as culpas e geralmente olhamos todos à nossa volta e culpamos os pais, culpamos o Ministério, culpamos o DGE, culpamos a direção de escola, culpamos todos que estão à nossa volta. E a questão é, culpar alguém não é resolver, nem aprender um melhor caminho. Alvin Toffler também tem umas citações que são para mim extremamente importantes, que também ajudam a pensar nesta ideia de mudança. Uma frase de Alvin Toffler é que a mudança não é somente necessária na vida, ela é a vida. E, portanto, acho que foi um outro presidente dos Estados Unidos, que acho que foi o Washington, se não foi o Washington, foi o Franklin, que disse que a mudança é certa, não é? É certa. É a coisa mais certa que existe são as mudanças. E ele também fala sobre as únicas outras coisas que são certas, além das mudanças, é a morte e os impostos. E eu gosto muito desta frase também do Alvin Toffler, que é: o futuro chega sempre rápido demais e na ordem errada. Eu acho que estamos a viver neste momento, vemos perfeitamente esta citação. E estas citações do Alvin Toffler são dos anos 70.
são dos seus livros que escreveu nos anos 70, portanto agora são de 40, 50 anos atrás, e que são extremamente pertinentes em qualquer momento. E esta ideia de que o futuro de Covid, o futuro que o Covid nos trouxe foi extremamente incómodo, né? Todo o ajuste que nós tivemos que fazer para o futuro. E esta é como alguns estão a dizer aqui no chat, né? Esta frase nisto de facto é perfeito para explicar esta ideia. E esta mudança e este futuro é inevitável. Eu quero também chamar a atenção a outros, agora na área da educação, que também chamam a atenção para certas coisas, do mesmo sentido do futuro, da inevitabilidade do futuro, as competências que são necessárias. O perfil dos alunos a sair da escolaridade obrigatória é baseado, alicerçado em algumas ideias de Edgar Morin. E o pilar número 5 aqui que eu queria focar é o conhecimento incerto, portanto, a incerteza e a necessidade de lidarmos com as incertezas. Outro documento que é fundamental para a leitura do perfil dos alunos são os 4 pilares da educação, Jacques Delors, o relatório da UNESCO, originalmente de 1996, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. E são estes 4 pontos aqui em que o perfil do aluno vai nascendo, né, e vai debruçando sobre algumas outras ideias. E portanto aí chegamos aqui a alguns exemplos do perfil. E quero voltar então a Alvin Toffler. Uma atitude que nós devemos ter como educadores, como professores, que já na altura, no seu livro, eu tenho aqui o livro, portanto fui procurar especificamente esta citação. Esta ideia do aprender, o desaprender e o reaprender. E eu vou-vos fazer um desafio hoje, que é ser capaz de perguntar a si próprio o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que desaprender e o que é que eu preciso de reaprender. E, portanto, se nós podemos fazer isto, nós vamos progredir e vamos crescer como professores e ensinar os nossos alunos a fazer o mesmo. E como a citação muito comum, que é o analfabeto da manhã não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. A citação original do livro é: o analfabeto da manhã não será aquele que não sabe ler, mas aquele que não aprendeu a aprender. E volto a este conceito também da Ariana Cosme e do Rui Trindade, do interlocutor qualificado. E o interlocutor qualificado é aquele também que consegue ajudar os seus alunos a aprender, a desaprender e a reaprender. Não é só encher as cabeças com os conhecimentos que estão nos nossos manuais, mas tem esta parte também que tem muito a ver com o pensamento crítico. Das competências que nós vemos no perfil do aluno, que são estes 10 que eu tirei aqui, queria só chamar a atenção a algumas competências. A informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento criativo, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal, bem-estar, saber técnicos e tecnologias. Desde o primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eu coloquei ali, ou 5 deles pelo menos, não saem nos exames, não saem nos testes. Não são avaliados numa grelha, não têm uma avaliação sumativa. São competências que são essenciais para o ser humano e são essenciais no contexto das disciplinas escolares, mas são competências que uma pessoa que procura um emprego, que está a trabalhar numa empresa, que está a trabalhar numa organização, precisa ter essas competências, ou senão não sobrevive no mercado de hoje. E os professores são um reflexo disto. Se vê como é que é o ambiente na vossa sala de aulas, dentro a própria equipe de trabalho, e se existe esta capacidade no próprio professor de ter raciocínio, de resolver problemas. E vemos em muito caso isto é verdade. Há um site que surgiu
um grupo no Facebook que surgiu sobre, para ajudar as pessoas com as tecnologias, que foi com mais de 20 mil professores a fazerem perguntas, e depois criou-se um movimento, criou-se o site, que é somossolução.pt, que continua com isto, que continua com esta capacidade de resolver os problemas, de ter um pensamento criativo, de resolução dos desafios do nosso dia. Portanto, isto acontece em alguns contextos de professores, mas também não posso deixar de dizer que frequentemente nas interações que eu vejo com aqueles que querem apresentar soluções, há um conjunto de pessoas que só veem problemas. E compreende-se que emocionalmente é difícil por vezes ter um pensamento mais positivo, e é por isso que eu pus aquela frase no início da minha intervenção, de procurarmos soluções. E estas competências que eu vejo aqui, que são competências que nós devemos de ajudar a desenvolver nos nossos alunos, são, e o meu argumento é muito simples, são necessários também para o próprio professor desenvolver. Nós não podemos dar daquilo que em nós é um vazio. Se nós não pensamos de forma crítica, se nós não pensamos em como desenvolver o relacionamento interpessoal com os próprios alunos em sala de aula, mas também entre colegas e etc. Portanto, o meu argumento é muito simples. Aquilo que serve para os alunos serve para nós. E como aqui esta parte do perfil que disse não são específicas a qualquer área, mas são gerais em todas as áreas. E nem da cidadania é que são remetidos somente estes conceitos que estão aqui articulados no perfil. Recentemente fiz um conjunto de entrevistas com alunos que estavam envolvidos numa espécie de sala de estudos que acontece na escola. E eu perguntei a estes alunos em entrevista se eles sentiam nestas coisas articuladas aqui, nesta lista, principalmente o relacionamento de resolução de problemas, o pensamento crítico, o relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autónoma, este especificamente, até que ponto é que eles sentiam que a mentoria em que eles estavam envolvidos na escola era um contributo ao crescimento a nível pessoal. Mas também temos que fazer esta mesma pergunta aos docentes. Quantos de nós sentimos que aquilo que estamos a aprender e aquilo que estamos a fazer na escola também estamos a aprender, juntamente com os nossos alunos e com os nossos colegas, a resolver problemas, a ter um pensamento crítico, a sermos criativos, a melhorar o relacionamento pessoal e a desenvolver a nossa própria autonomia como professores. Eu fiz um poll no grupo de autonomia e flexibilidade curricular no Facebook, perguntar qual era o obstáculo para as pessoas flexibilizarem nas suas escolas, e a maior das respostas é porque não sei fazê-lo. E isto é precisamente aqui onde fala sobre o pensamento crítico e o pensamento criativo. O professor tem que ter o pensamento criativo e criativo para resolver este problema da flexibilidade, flexibilização e ter autonomia para o fazer. Mas não se faz isto isoladamente. Eu acho que este também é um equívoco. E é uma pergunta que há uns tempos atrás eu fiz ao professor Rui Trindade, é como é que uma pessoa faz algumas coisas? E a resposta dela é assim, em grupos, comunidades de aprendizagem, em pequenos grupos como o movimento da escola moderna, criam grupos que falam sobre como é que havemos de resolver estes problemas. E é no pensamento em grupo e articulação em conjunto é que conseguimos chegar a algumas soluções mais fortes. E finalmente, 1 minuto e meio, esta citação do professor António Novoa: nada substitui um bom professor. Isto vem no debate que muitos falam sobre as novas tecnologias, a inteligência artificial e a substituição dos docentes pelas tecnologias. E, de facto, nada substitui um bom professor, mas eu queria fazer um ênfase aqui na palavra bom. A frase diz que nada substitui um professor. Eu acho que há muitas coisas que podem substituir um professor, mas nada substitui um bom professor ou uma boa professora. E a minha questão é, o que faz um bom ou uma boa professor ou professora? É esta questão
que eu acho que é fundamental. É esta questão que nós temos que refletir no perfil dos alunos, refletir quer dizer, então, olhar a mim próprio, questionar a mim próprio, não olhar à volta e apontar o dedo a outros, mas olhar para dentro, interiorizar esta questão, o que é que faz um bom professor e onde é que eu posso ser melhor amanhã daquilo que eu sou hoje. Voltando a esta citação posta na prática. A reflexão, a capacidade de autoconhecimento do professor, um professor que sabe olhar para si, um professor que tem algum quadro de referência, e o perfil dá-nos este quadro de referência de alguns aspectos. Eu sei que não estou a entrar aqui nos comos e os quandos e etc, isto são para outros momentos, só tivemos aqui meia hora para falar isto e ao longo do dia vamos falar de muitas outras coisas. E finalmente, outra coisa do filme do Schwarzenegger, o último, em que alguém vira para o Schwarzenegger, o exterminador, e disse: "Estás velho?" E ele disse: "I'm old, but not obsolete." E eu já vi trabalhos excelentes, fantásticos, brilhantes, criativos, de professores, e às vezes os professores mais velhos. Portanto, não estou aqui a falar de uma questão de idade, mas também quero encorajar aqueles que estão quase na reforma até, é que não são obsoletos, e mesmo depois da reforma tem muito que dar. Portanto, eu quero deixar este encorajamento e aquilo que é... Vou deixar aqui, deixa-me de lado o meu e-mail, mason.nil@gmail.com, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e para a intervenção em si, já termino por aqui. Muito obrigado por terem estado aqui hoje de manhã. Sónia. Obrigada, Nil. Muito obrigada. Mais uma vez, chamaste a atenção para a questão de termos que estar disponíveis para a mudança, que estivemos, não é? Que fomos forçados a ela, mas mais do que tudo termos a capacidade para lidar com a incerteza, mais do que nunca. E também falaste em algo que é o aprender a aprender. Não é só com os alunos, também nós professores, portanto precisamos criar uma rotina de reflexão. Tu disseste, o que serve para os alunos serve para os professores, exatamente. Temos que procurar soluções, mais do que nunca, criar grupos. Às vezes é difícil, há colegas que dizem que há barreiras que se colocam na escola. Se calhar começar por grupos pequeninos, onde haja sintonias de ideias, de estares, e que esse grupo vá ganhando força e partilhando aquilo que sente também. Temos que começar pequenino, pode ser um par de colegas que entretanto vão partilhando e vão encorajando os outros colegas também. E o que é que faz de nós um bom professor? Isso é uma boa questão. Temos que refletir sobre isso, não é? Mais uma vez a reflexão. Eu vou ver que temos aqui acho que duas questões, uma do colega Antero, não sei se estás a ver, Nil. Nós, maiúsculas, no agora, nós estaremos numa fase de transição em que estamos a ser cobaias e seremos memórias, entre aspas, num futuro em que os robôs e os androides ocuparão os nossos lugares? Eu volto à ficção científica. Se nós acreditarmos no caminho das estrelas e na guerra das estrelas, e eles criam androides que praticamente têm personalidades humanas e uma interação completamente capaz de nos substituir, não é? E dos Schwarzenegger, depois o quadro é muito mais negro, de destruição do ser humano. Talvez daqui, 2 séculos, eu acho que nós ainda não estaremos vivos nesta altura. Quer dizer, eu estou a dizer isto, todos os futuristas que fazem previsões, às vezes falham, não no conteúdo, mas no prazo, né? Eu acho que nós, neste momento, devemos de focar nesta questão fundamental do António Nova. O que é que faz um bom professor? Né? Porque nada vai substituir, neste momento, um bom professor. E a questão pertinente aqui, pensamos do futuro muito além, mas eu acho que esta é o que está à nossa frente, e para ser um bom professor é uma das coisas que eu acredito fundamentalmente, é
que o cinismo não faz de nós bons professores. Vejo muito cinismo, mas também vejo muito otimismo. Vejo muitos abaixo, mas também vejo alguns a construir. E, portanto, a nossa capacidade de reflexão é tomar sobre nós próprios o que é que nós estamos a fazer que ajuda e o que é que nós estamos a fazer que atrapalha. E se nós atrapalhamos, saímos do caminho. Mas, Desculpa, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, está aqui outra pergunta. Novas tecnologias surgem de forma tão rápida, tão simultânea, e não podemos esquecer que estamos a trabalhar horas sem fim, muito para além das 40 horas semanais quando somos diretores de turma, que dificilmente temos tempo para nos atualizar. Não estaremos a ficar demasiado obcecados com a atualização mais recente das tecnologias? Eu acho que, em alguns casos, isto é uma questão pessoal, não é? A nossa própria distribuição das prioridades que nós fazemos do nosso tempo, mas uma coisa que eu tenho acompanhado e de certa forma lamentado é, não estamos a falar de atualizações mais recentes, porque as coisas como o Zoom e o Classroom e o Teams e etc., que são tecnologias talvez ou ferramentas mais recentes, e temos aprendido a utilizá-los muito rapidamente. Nós temos falhas graves na utilização do Word, nós temos falhas graves na utilização do PowerPoint. E, portanto, são as ferramentas do nosso ofício, são as ferramentas que nós utilizamos e obrigatoriamente temos que os utilizar bem. E o que nós vimos na angústia de muitos, que eu vi publicado no meu grupo de Facebook, mas também em outros contextos, a conjunto de pessoas com 30 anos que em muitos casos já são obsoletos porque não dominam aquilo que obrigatoriamente terão que dominar. Portanto, não estou a dizer que são os de mais à frente que dominam tudo, não é? Que gastam o seu tempo, que têm este gosto para aprender mais coisas. Eu estes meses equipei aqui o meu escritório com luzes, com um microfone melhor e com todo um conjunto de outras coisas e fui aprendendo aquilo que eu não tinha tempo para aprender, mas que tinha que aprender. Mas eu vejo isto muito, o peso das outras coisas à volta da educação que não tem a ver rigorosamente com a própria educação. A burocratização, o excesso de reuniões. Eu penso que uma das coisas boas que vai surgir daquilo que aprendemos de Covid é reduzir a quantidade de reuniões presenciais sem agendas intermináveis. Quando as pessoas vão começar a dizer, olha, não podemos fazer isso no Zoom, não podemos fazer isso no Teams, não podemos fazer isso durante meia hora, não é? E como intervalo. E, portanto, estas soluções que podemos encontrar a estes problemas são problemas reais. Mas a obrigação do professor é ter um pensamento criativo também para ultrapassar aquilo que tem a obrigação de fazer. Portanto, eu sei que não satisfaz, é uma resposta que não satisfaz muito, mas é o que eu tenho a dizer sobre isto. Pois, a colega Luísa Almeida coloca uma questão que vai um bocadinho ao encontro dessa também, que é: não me assusta a tecnologia, assustam-me os humanos, especialmente aqueles que não se adaptam às mudanças, o que teremos de mudar em primeira mão. Eu aqui estou muito com Michael Jackson. I'm starting with the man in the mirror. O que nós temos que mudar em primeiro lugar somos nós próprios. E se nós mudamos nós próprios e conseguimos, de alguma forma, andar mais à frente, é fazer aquilo que nós vemos também, é um conceito de Vygotsky, do more knowledgeable other, é a pessoa que um bocadinho mais à minha frente, que volta assim a estes grupinhos, criar um pequeno grupinho de pessoas, que talvez uns que sabem mais, uns que sabem menos. Aqui até posso falar que um dispositivo de mentoria, o curso de mentoria que eu vou fazer não tem a ver especificamente com mentoria de estudantes, de mentoria de alunos, mas mentoria de pares entre professores, especificamente para responder a estas questões.
porque sozinhos, eu acho que, já não me lembro quem é que disse, mas que o ensino, ser professor é uma profissão muito solitária. Nós estamos fechados na nossa sala, ninguém vê o que estamos a fazer e estamos isolados em confronto com os 30 que temos à nossa frente, que não estão a ajudar a conseguirmos muito bem aquilo que pretendemos. Mas em grupo, se nós conseguimos em grupo, com alguém que eu confio, uma pessoa que eu confio, que pode ser que há alguém que sabe um bocadinho mais do que eu em algumas áreas, que pode me ajudar. Ontem tivemos a falar, eu e a Sónia e mais algumas pessoas, sobre as questões que surgiram no início do Zoom bombing, não é? As pessoas que entram na nossa sala e perturbam. Como é que lidamos com essas situações? Se forem em resolução, um a um, é impossível nós resolvermos os nossos problemas. Temos que recorrer à ajuda dos outros. E há estes grupos no Facebook também, criados por professores, para professores, que ajudam especificamente nessas questões. E por último, obrigada, Daniel, o colega João David coloca aqui a seguinte questão: como classifica uma boa mentoria, dado que a figura de mentor, entre aspas, aluno, está preconizada nas orientações, sobretudo para a recuperação dos alunos que, no confinamento, ficaram mais isolados? João David, isto é uma ótima pergunta. Eu tenho reunido com alguns diretores de escolas nas últimas semanas e essa questão surge, não é? O que é uma boa mentoria nesse contexto e com as dificuldades que nós temos? Eu tenho algumas respostas minhas, mas que não são respostas que satisfazem, porque não são respostas para remediar uma situação. Ou tudo, são respostas que são perguntas que desafiam ao nível de como podemos ter uma discussão juntos à volta desta assunto para criarmos as nossas soluções que fazem sentido no nosso contexto. Portanto, eu não sei o seu contexto, conheço escolas que fazem dispositivo de mentoria já há 10 anos, e alguns que estão a lutar neste momento de como é que eu devo fazê-lo, os comos, e esses comos são em grupo, mas se quiser manda-me um e-mail e continuamos esta questão, esta pergunta, João David. Eu estou a tapar o meu e-mail outra vez, mas é meu último nome, ponto, primeiro nome, Gmail. Temos aqui ainda... Tem outro aqui da Carmen. É. Vamos ver. Sim, Carmen. Esta pergunta surge muito, é genérico, é um problema comum, não é? Isso resume muitas vezes é que tem tanto impingimento sobre o nosso tempo que não temos o tempo nem sequer para refletir. E é verdade, é verdade. E temos que refletir sobre isso. É um assunto que precisa de reflexão. E é por isso que temos este espaço também da aprendizagem. Eu não sei, eu não tenho deixa-me muitas só interromper respostas. um bocadinho, porque os participantes não veem as perguntas. Portanto, o Carmen Gonçalves pergunta que as nossas horas, nossas de professores, para reflexão e preparação de aulas e procura de novos materiais são obliteradas, porque a noção de executores técnicos está a dominar e controlar o tempo de qualidade, essencial na profissão. Adora ser professora. Pois... temos que tentar arranjar sempre um tempinho, pelo menos para refletir, nem que seja só na nossa prática docente, não é? Começarmos de pequenino, em baby steps. Não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar. E são áreas, são as áreas e as áreas grandes e de pedagogia que estão debruçados nos centros de investigação, nas universidades, que nós vemos isso no nosso microcosmo da nossa escola, da nossa sala de aula, mas isso é geral em todo o país. E há quem estuda isto e procura formas de ser ultrapassado, não é? Mas mesmo as soluções que por vezes são estudadas, estão vistas, têm pés e cabeça, têm um fundamento, são recebidas muitas vezes com cinismo, falta uma palavra agora, nem em inglês, nem em alemão, nem em português. Resistência, que vem encontra resistência sempre, né?
ouço muito a Brené Brown, e a Brené Brown cita um discurso de um presidente dos Estados Unidos, já não me lembro o nome dele, há tantos, não é? 40 e tal, portanto, perdoa-me assim que eu me esqueço o nome, mas que fala sobre aqueles que estão na arena a lutar e aqueles que são os observadores que estão a criticar. É muito fácil criticar, mas se a pessoa não estiver na arena, e os professores estão na arena, estão a lutar, têm essas questões, têm essas dificuldades. Mas muitas vezes são discutidas em ações de formação, em grupos que se criam e volta outra vez. Isto são pequenos grupos que iniciam na própria escola. Think tanks, né? A ideia de think tank, é um grupito de pessoas, 2 ou 3, que falam sobre essas coisas, mas falam no sentido não de queixinhas e de cinismo e de pois tens razão, isto está tudo uma bosta. Não. Como é que nós encontramos solução a isto? Uma pequena solução aqui, uma pequena solução ali. Portanto, movimento para frente. Como é que nós expandimos essas soluções? E uma coisa que eu mencionei no outro dia, numa conversa com a Sónia e os outros, é como é que nós incluímos, não, foi no outro contexto, desculpa, com diretores de escola, como é que nós incluímos os próprios alunos nesse discurso? Porque eles também são pessoas com capacidade de resolução de problemas muito maior do que pensamos. E estamos a esquecer este recurso dos próprios alunos. Exatamente. Neil, há aqui 2 questões. É uma questão da colega Helena Rebelo, mas que no fundo é a mesma coisa, que tem a ver com a questão de se preparar e usar imenso do nosso tempo a preparar materiais Word e PowerPoint, despender horas, e depois, no momento de apresentar, as condições das tecnologias na escola são obsoletas e alguma coisa falha e os professores sentem-se frustrados. Mas isso o plano B tem que sempre existir, de facto. Falávamos da capacidade de lidar com a incerteza, não é? Sim. Isto as primeiras frases de Helena Rebelo aqui é uma frustração enorme. Eu vou contar uma história que aconteceu, que eu acho que foi delicioso. Havia um grupo, este grupo online do Somos Solução, eu não sei se alguém esteve no webinar que eles fizeram, e um dos convidados era o secretário de Estado adjunto João Costa, para fazer uma intervenção. E a internet dele estava tão péssimo, tão mal, que ele caiu variedíssimas vezes, ouvia-se mal, todas as coisas que podiam ter acontecido mal na ligação dele ocorreram, e alguém postou aqui no chat ao lado a nossa experiência do dia a dia. Portanto, é verdade, foi deliberado, alguém disse. Mas é uma frustração enorme, não tenho resposta a isto, talvez tenha resposta a outras coisas e não é esta. Ok, Neil. Olha, chegamos ao nosso tempo. Haveria aqui mais uma pergunta da colega Helena, mas eu acho que o Neil disponibilizou o seu e-mail, eu acho que podem nos contactar e, de facto, iremos ter esta formação também sobre mentoring, que pode ajudar os professores, entre eles, mais do que professor-aluno, mas entre professores. Agradeço-te, Neil, mais uma vez, em nome da API. Sónia, posso Diz. Só uma coisinha? Tenho aqui uma pergunta importante da Carla Seixas. Sugestões para Teachers Care. What can I do to help myself and others? Isso é muito pertinente, não temos tempo para agora, mas isso é um tópico também que manda-me um e-mail e podemos conversar ali uma conversa sobre isto. Mas isto tem muito a ver com as outras soluções. Pequenos grupos de apoio, pequenos grupos de professores que se juntam para criar soluções e para se cuidarem um dos outros. Mas é muito pertinente e obrigado por esta pergunta. Obrigada, Neil. Obrigada, colegas, mais uma vez. Vemo-nos daqui a meia hora. Obrigada. Okay. Vou fechar a sala. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye. Tchau.